As Quatro Estações. O seu programa sobre as relações entre a sociedade e a natureza ao longo do tempo. Em 1973, o engenheiro Ernest Pauline e o médico Thelmo Quick realizaram um relevante estudo sobre a poluição atmosférica em Belo Horizonte. A obra foi bem recebida nos meios acadêmicos, premiada pela Academia Mineira de Medicina e oferecia a primeira sistematização de dados científicos sobre a qualidade do ar nessa região. Medições rigorosas avaliaram a presença de partículas de poeira e outras substâncias poluidoras. A deterioração da qualidade do ar no centro de Belo Horizonte e na cidade industrial foi diagnosticada. Os autores alertaram para a necessidade de mais estudos, assim como a instalação de estações de medição, delineamento de políticas públicas, pois estimava-se o aprofundamento dos problemas à medida em que a cidade crescesse, o número de carros aumentasse e novas indústrias fossem inauguradas. O trabalho foi publicado um ano após a Conferência de Proteção ao Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em 1972, com a participação de representantes de 113 nações. Muitos propuseram acordos internacionais de controle ambiental. O Brasil foi contra, afirmando que a pior poluição era a pobreza e que seria impossível desenvolver-se sem poluir o meio ambiente. Um dos pontos altos do estudo é a conclusão pelos autores de que não se deveria desvalorizar o controle da poluição em prol do desenvolvimento econômico. Com essa afirmativa, eles se diferenciavam da política então predominante no Brasil, na qual o governo atraía indústrias internacionais, dispensando-as de medidas de controle ambiental. Nos países ricos, as exigências de colocação de filtros e de tratamento dos resíduos eram cada vez mais rigorosas. Vindo para o Brasil, essas empresas lucrariam mais. A grande incoerência do governo brasileiro residiu, entretanto, na pouca disposição interna em acabar efetivamente com a pobreza. Afinal, apesar do milagre econômico, aprofundavam-se a exclusão e a injustiça social. Com a recessão desencadeada pela crise do petróleo em 1974, restou-nos um duro legado, pois continuamos a conviver com níveis assustadores de pobreza e juntamos a isso mais poluição. O estudo de Pauline e Quick é um exemplo valioso da existência de opiniões divergentes no Brasil da época, algumas delas vindas da comunidade científica e que se sintonizavam de forma pioneira aos debates ambientais internacionais mais decisivos daquele tempo. Pela excelência de seu trabalho e por seu pioneirismo, eu dedico esse programa ao Dr. Pauline, professor emérito da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. A homenagem explica ainda a escolha da marcha triunfal da Ópera Aida de Verdi como fundo musical, pois esta era uma de suas obras prediletas. Este programa integra as atividades do Grupo de Pesquisa História e Natureza. O roteiro de hoje foi feito por mim, Regina Horta, professora de História da UFMG, com apoio CNPq. Edição técnica, Gilberto Correia. As Quatro Estações. O seu programa sobre as relações entre a sociedade e a natureza ao longo do tempo.